A paz do Senhor, amados irmãos, é desta forma que entramos na sua casa ou no lugar onde se encontra para esta edição do culto especial que oferecemos ao nosso bom e magnífico Deus. Diz a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, falhando toda a safra das olivas, mesmo que toda a produção se perca, mesmo que as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Então nós nos alegramos no Deus da nossa salvação, mesmo no meio à pandemia. Estamos aqui para este culto maravilhoso. Iremos apresentar ao nosso louvor e ao nosso pastor que vão tomar a dianteira. E para começar, queria apresentar ao irmão Jacinto Salvador Nhantumbo, que é o nosso tecladista. A seguir temos a nossa querida irmã Jéssica Sara. Aleluia, que Deus possa vos abençoar. Estaremos aqui no momento de adoração. Espero que você possa estar desse lado conectado para a glória e a honra do nosso Senhor. E a seguir temos o nosso querido irmão Vasco Baloé. Glória a Deus, amados do Senhor, esteja na expectativa e o Senhor vai te abençoar. Muito obrigado. Já apresentamos já o nosso louvor, que é o Heavenly Choir. Eles estarão aqui louvando ao Senhor. A palavra de Deus diz que temos que louvar ao Senhor em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Mesmo no meio à pandemia do Covid-19, nós vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é Deus em todas as circunstâncias. E a seguir temos o nosso amado pastor Paulo Balango, a quem convidamos para que saúde aos nossos irmãos lá em casa e também faça uma breve oração. Muito obrigado. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor, a igreja que está dispersa, que nesta altura não se pode reunir no templo, mas onde quer que nós estejamos, nós somos a igreja do Senhor. E que o Senhor te abençoe aí onde você está. E nós queremos trazer um culto a Deus, queremos falar de um aspecto que a todos interessa e pedimos a tua bênção aí. Conecte-se, ore, para que Deus fale de nós, para nós e para si. Estamos orando. Querido Deus, nós te louvamos nesta hora, nós te louvamos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, segundo a tua palavra, elas duram para sempre. Obrigado pelo amor, obrigado pelos mimos que o Senhor tem para conosco. Obrigado pelo cuidado, pela atenção. Obrigado por ser aquele Deus verdadeiro que nunca abandona o seu projeto. Aquele que nos criou, aquele que nos trouxe à existência e, sobretudo, aquele que está conosco. Porque a tua palavra, a tua promessa, Senhor, é que o Senhor estaria conosco, não nos deixaria, nunca nos abandonaria. Senhor, estamos neste momento um pouco difícil, um complicado, Senhor, mas nós cremos que nestes momentos o Senhor se revela. E neste momento, Senhor, da aflição, o mundo precisa cada vez mais da tua luz. E nós, como igreja, somos a tua luz. Permita, Pai da Glória, que a tua luz possa continuar a brilhar, Senhor. Fala conosco nesta hora, Rei da Glória. Desperta homens e mulheres, jovens e crianças. Queremos a tua graça, Senhor, que possa prevalecer. Em nome de Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. 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 Graças a Deus. Continuando com o nosso programa, queremos agora convidar ao nosso louvor, ao nosso Heavenly Choir, que vai nos trazer uma canção em adoração ao nosso Deus. Adorando a Deus significa que estamos prestando culto, reverência ao nosso Deus, que Ele é superior, que Ele é maior. Queremos expressar o nosso amor, o nosso sentimento ao nosso bom Deus. Vamos convidar ao louvor para este sublime momento de adoração. Adore conosco aí em casa e que o Senhor possa lhe abençoar. Aleluia. Queremos ir diante da presença do nosso Deus. Aleluia. Nós temos que ter uma esperança. Nós sabemos que temos uma esperança, porque sabemos que porque Ele vive,
nós podemos crer no amanhã. Porque sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sabemos que tudo aquilo que nós desejamos, Ele irá nos dar. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu pelos meus pecados, mas no sepulcro vazio está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, eu sei. Mas porque Ele vive, temor não há. Mas bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que hoje vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque o meu Jesus vive, temor não há. Mas bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas bem eu sei, e tu deves saber também, porque Ele vive. Tu tens que crer no amanhã, porque Ele vive, não existe mais temor. Porque Ele vive, aleluia. Eu posso crer no amanhã, aleluia. Temor não há, porque Ele vivo está. Glória a Deus, louvamos a Deus, louvamos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que Ele vive. No livro de Jó está escrito que o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor não está na sepultura, não está no cemitério e nem está na Praça dos Heróis. O nosso Redentor vive.
Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. É a esperança de que nós um dia também iremos ressuscitar. O nosso Jesus vive e nós glorificamos a Deus por isso. E a canção prossegue, diz: eu posso crer no amanhã. E nós cremos no amanhã. Algumas pessoas estão no meio de incertezas, porque a pandemia eventualmente vai dizimar milhões de pessoas e não sabem o que será do amanhã. Mas nós cremos no amanhã, porque o nosso Redentor vive. E não vive só para hoje ou amanhã. Ele vive eternamente. E nós glorificamos a Deus por isso. Queremos pedir mais uma vez ao nosso louvor para cantar uma canção. E daqui a alguns minutos estaremos ouvindo a palavra do Senhor pelo servo do Senhor que Ele escolheu antes da fundação do mundo, para que num dia chamado este, aí pudesse ouvir a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje do caráter do cristão no meio à pandemia. Estamos no meio à pandemia, mas diz a palavra de Deus que Ele vive e nós cremos no amanhã. Vamos pedir ao nosso louvor para mais uma canção, uma adoração, porque Ele vive. Glória a Deus, adore conosco neste momento. Aleluia. Vamos adorar, vamos cantar. Diz que não tenho prata, não tenho ouro, mas a minha alma é a minha riqueza. A minha alma é a minha riqueza. Então adore comigo. Diga que a sua alma é a riqueza que você tem para dar ao Senhor. Você não pode dar prata nem ouro, não é suficiente, mas a sua alma é suficiente para dar ao Senhor, que é a riqueza que você tem. Então adore comigo nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh. Aleluia. Anzina golidi, anzina silver, rifugio ramina imoya wanga. Anzina golidi, anzina silveri, rifugio ramina imoya. Anzina golidi, Aleluia. anzina silveri, rifugio ramina imoya wanga. Anzina golidi, anzina silveri, rifugio ramina imoya. Moya wanga, rifugio ramina imoya wanga. Tawitangela
Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós louvamos a Deus. Nós exaltamos já o nome do Senhor, exaltamos a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Exaltamos a Ele, glorificamos a Ele, glorificamos a Deus. Minha alma louva ao Senhor e tudo que está em mim neste momento louva também a Ele, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom em todos os momentos. Glorificamos a Ele, porque Ele é bom em todos os momentos. O irmão aí em casa pode se perguntar, mas como irei agradecer ao Senhor se eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho riquezas, não tenho contas cheias? Mas agradece ao Senhor com a tua boca, confessa a Ele, diga algo a Ele, que Ele é bom, porque Ele é bom. Se o irmão está vivo, consegue nos assistir, é porque Ele te guardou. Então glorifica Ele, porque Ele é bom em todos os momentos. Queremos ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é poderosa, que é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E creio que a palavra de Deus fará algo na sua vida. E que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de ouvirmos a palavra do Senhor, permita que a gente obedeça ao que o Espírito fala. O Espírito fala, nós temos que ser obedientes. O Espírito manda nós orarmos. Obrigado, Senhor. Senhor, eu te agradeço nesta hora, Senhor, pelo teu falar. Obrigado, meu Pai, por permitirmos que nos exaltemos ao teu santo nome. Não existe ninguém, Senhor, que mereça a nossa adoração. Fora disso, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Eripicandaramasunduru shuru shalom. Chamandara kapara sundurupa. Eripiripi makandara masunduru. Penderere makandara masokoro makasakapa. Penderere. Oh, Senhor, obrigado. Nós te louvamos, meu Pai, nesta hora, Senhor, pelo teu falar, pela tua palavra. Visita, Senhor, a nós aqui, mas também visita e fala aquela pessoa que nos ouve e nos vê. Nós te pedimos, Senhor, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, nós queremos mais uma vez saudar a igreja e louvarmos a Deus por esta oportunidade que temos de poder falar um pouco sobre nós. Nós estamos neste mundo e fomos colocados como seus filhos, com a missão de temperar o mundo. Jesus falou algumas coisas sobre nós na sua Bíblia Sagrada, livro de Mateus. Ele define a igreja como o sal da terra e define a igreja como a luz do mundo. Olha para os 2 nomes, o nome luz e o nome sal. E veja o nome terra e o nome mundo. Nesses 4 nomes, que podem ser 2, existe mais um, que somos nós, a igreja. Portanto, a missão de iluminar o mundo está conosco. Se o mundo está nas trevas, é que se calhar alguma coisa nós não estamos fazendo. O mundo depende de nós. O mundo quer a nossa luz. E nós queremos falar um pouco, queremos conversar agora neste momento, sobre o caráter do cristão no meio da pandemia. Primeiro é preciso vermos o que é que nós estamos a falar quando a gente diz caráter. O caráter é uma coisa que não se negocia. O caráter não se vende. O caráter até se pode investir no caráter. Mas caráter é aquilo que eu sou. Se eu me chamo Paulo,
Se eu estou doente, eu sou Paulo. Se estou saudável, eu sou Paulo. Se eu estou doente, eu sou Paulo. Se eu estou numa crise, eu sou Paulo. Se eu estou aqui no meu país, eu sou Paulo. E também se for a outro país, eu sou Paulo. Eu não mudo. Eu até algumas coisas posso mudar, a maneira de ser, de andar, de vestir, mas a essência, o meu ADN é que é o meu caráter. Então, quando a gente fala do caráter do cristão, o meio à pandemia, o meio à crise, estamos a dizer o caráter do cristão quando ele está numa situação não normal. Mas por aí mesmo, segundo a minha introdução, o caráter não varia de acordo com as condições. Ou seja, um cristão não deixa de ser cristão quando há pandemia ou quando há crise. O cristão é cristão quando não há crise e é cristão mesmo quando há crise. É uma coisa que nós não negociamos e nunca mudamos, porque é nossa essência. Nós podemos ir à Bíblia e vamos mesmo na origem. Vamos lembrar, vamos conseguir ver que no primeiro boneco de Deus, que foi o jardim de Éden, no primeiro boneco de Deus, que foi o jardim de Éden, lá existia um projeto de Deus, que era o homem que ele criou. Ainda quando eram eles dois só, ou seja, Adão e Eva, você pode ler isso aqui nos primeiros 4 capítulos de Gênesis. Você pode ver isto nos primeiros 4 capítulos do livro de Gênesis, onde você vê um plano perfeito feito por Deus, que foi a criação. E você vê também a queda. Quando o homem quedou, entrou uma crise. Mas Adão não deixou de ser Adão. Eva não deixou de ser Eva. E Deus não deixou de ser Deus. Entretanto, a situação em que estavam obrigou a tomada de algumas atitudes. Como você se lembra, depois desta situação, ou seja, esta situação foi causada pela entrada de um elemento estranho no projeto. Esse elemento estranho chama-se serpente. E depois vamos andando, depois daí, porque pandemia gera outra pandemia. Quando não há autocontrole, a serpente chegou e o projeto quedou, caiu. Mas a vida continuou. Mas tivemos ali os 2 primeiros filhos do mundo, o Caim e Abel. Porque a semente estava lá, um irmão levantou-se contra outro irmão. Aí houve também o primeiro homicídio. Depois disso, continuamos no livro de Gênesis, e você percebe que no capítulo número 6, a Bíblia fala da corrupção geral do gênero humano. As pessoas estragaram-se. O projeto de Deus estragou-se. E Deus decidiu extinguir o seu projeto para fazer de novo. Aí Deus trouxe o dilúvio. Mas não foi uma coisa repentina. O Deus, ou seja, o dilúvio foi avisado. Foi avisado e Deus procurou um homem chamado Noé. E Noé foi um exemplo daquilo que Deus queria que o mundo fosse. Porque Deus não disse, eu vou salvar a ti, Noé. Não. Procuram homens. As pessoas que aceitarem, essas serão salvas. Mais uma vez, vem o caráter. As pessoas ouviram o que Noé dizia, mas viram aquilo que eles sabem, o conhecimento deles. Não, nunca houve um dilúvio a fim de fechar os nossos montes, nossas grandes árvores, mas não sabiam o que era a voz de Deus. Isso é desobediência. Um cristão não pode ter o caráter de
desobediência. Aliás, o pecado é desobedecer a Deus. Se nós continuarmos aqui, nós vimos que no capítulo número 6 do livro de Gênesis, no versículo 9, a salvação ali era para Noé e seus contemporâneos. Mas os seus contemporâneos reduziram-se a Noé e sua família. É preciso ver, quando a gente fala de caráter, o que é que estamos a dizer? Caráter é aquilo que eu sou, independentemente do que me rodeia. Se eu me chamo Paulo, eu sou Paulo, no mar, na terra, em Moçambique, em Angola, no Brasil, tudo isso. É meu sangue, eu sou isso. Então, o caráter da pessoa é isso mesmo. A pessoa não muda aquilo que ele é, que ela é. Então, quando falamos do cristão, também estamos a falar que o cristão devia ser cristão, ou deve ser cristão, incondicionalmente. O que é um cristão? É aquele que aceita Cristo como seu Senhor, sobretudo aquele que já desceu as águas, despiu a antiga natureza e recebeu a Cristo como sua identidade maior. Então esse não muda do comportamento mediante as circunstâncias. Se um cristão, por acaso, estiver preso na cadeia, é um cristão. Se um cristão, porventura, ser presidente da república, lá na presidência, ele é cristão. Se um cristão é polícia, ele é cristão. Então, pastor, significa que, embora estejamos neste mundo, temos uma identidade e uma cidadania que é celestial, aonde Cristo está. Legamos o caráter cristão, por isso, mesmo estando neste mundo, somos cristãos, independentemente daquilo que acontecer neste mundo. Obviamente, e você usou um bom português, nós legamos aquilo que Cristo é, nós somos. É por isso que somos cristãos. Amém. É por isso, porque Ele é Cristo. Então nós, como somos dele, somos cristãos. Amém. É suposto aquilo que Ele é, nós também sermos. E qual é a principal característica de Cristo? É o poder. Amém. Todas as coisas que Ele fez aqui na terra, a diferença dele e os demais é que Ele tinha poder sobre todas as coisas que Ele fazia. Então, como seres viventes e cristãos, nós temos uma missão aqui na terra. Lembra que nós somos igreja. Amém. Somos igreja aqui, mas eu também igreja na sua casa, eu na minha. Exatamente. Onde quer que sejamos, somos igreja. E Deus nos colocou como a luz do mundo e o sal da terra. Para dizer que nós temos responsabilidades com este mundo. Se o mundo está em trevas, a igreja não está isenta de culpa. Porque quem deve tirar as trevas do mundo é a igreja. Da mesma forma, quando não tem energia na sua casa, você procura saber a companhia de eletricidade. Então, a companhia de eletricidade deste mundo chama-se igreja. A igreja é a companhia de luz deste mundo. Agora, para entendermos um pouco a questão do caráter, vamos recuar para o Éden. No Éden havia um projeto de Deus que se resumia em Adão e Eva. Eu não vou dizer Eva e Adão, porque primeiro veio Adão, depois e a seguir veio Eva. a Eva. Exatamente. E a terceira pessoa ali era Deus, mais nada. Mas algo se intrometeu entre Adão e Eva. Essa coisa chama-se serpente. Exatamente. E entrou o pecado. Estragou o plano inicial de Deus e o homem caiu. Então, a partir daí veio uma sequência de quedas. Depois dos dois, eles tiveram os dois filhos, Caim e Abel. Como sabemos, quando nós lemos até o versículo 4, o capítulo 4 dizia, o Caim matou o Abel. E aí, como dizia, foi uma sequência de quedas. Se você for ao capítulo número 6 de Gênesis, você há de ver a corrupção geral do gênero humano. O homem se estragou, mas eu gosto porque o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Exatamente. Portanto, também é o primeiro livro do Antigo Testamento. Exatamente.
E no capítulo 6 fala da corrupção do gênero humano. Mas no capítulo 6 do primeiro livro do Novo Testamento, fala da justiça das pessoas. Algumas versões da Bíblia falam da recuperação do gênero humano, para dizer que Deus não abandonou o seu projeto. O projeto que ele tinha desenhado no Éden, apesar da intromissão do mal, Deus conseguiu religar as coisas. Então depois do primeiro homicídio, chegamos a um plano em que Deus fica zangado. Ele deseja extinguir a raça humana. Aí concebeu o dilúvio. Mas como Deus é bom, ele não quis surpreender o povo. Ele disse a um homem chamado Noé, estamos a falar de caráter. Ele queria pessoas com caráter, mas identificou Noé. Mesmo assim, ele foi compassivo com os demais. Noé, construa a arca, porque eu vou destruir o mundo. Então, naquelas pessoas sem caráter, se um sem caráter tivesse engrenado no plano de Noé, teria salvo. Mas o caráter, às vezes, ofusca, a falta de caráter, sobretudo, ofusca as nossas obras. Nós, como sabemos, não somos salvos pelas obras, mas a fé sem obras morta. E no capítulo 6, versículo 9, você vê que esse plano de salvação era para Noé e seus contemporâneos. Mas os contemporâneos não quiseram saber de nada. Pelo que o plano só se resumiu a Noé e sua família. E assim foi. Mas como estamos a falar de caráter, vamos continuar com a genealogia. Chegamos no capítulo 12, onde encontramos um homem chamado Abraão. Mas se você ler o último versículo do capítulo 11, você percebe que Terá morreu. Terá é o pai de Abraão. Então, foi necessário que algumas coisas terminassem para Deus começar o seu projeto. Então, tem que terminar Terá para Deus chamar Abraão. Por que Deus não chamou Abraão enquanto o pai estava? Esperou o pai a morrer. Às vezes é difícil atender a chamada de Deus quando temos pai. No meio disso, tudo isso. Então, pastor, desculpe, se calhar algumas perdas que nós temos no meio da caminhada cristã é para o cumprimento do plano maior de Deus nas nossas vidas. Obviamente. Significando que, se calhar, algumas coisas ou pessoas, se ainda nos rodearem, o plano de Deus, se calhar, possa se manifestar com alguma dificuldade a nós. Tem exemplo disso, porque apesar de Terá ter saído do circuito e Deus ter chamado Abraão, ainda houve uma cauda chamada Ló. Exatamente. E o plano não era completo enquanto Abraão não se desfizesse disso. Mas o nosso caráter é aquele caráter do comunismo, de comunhão. Eu, meu irmão, meu primo, meu tio. E às vezes não é isso que deve contar. Porque Deus às vezes quer falar comigo só. Quer executar as suas atividades comigo só. Mas entretanto, eu por vezes perco algum tempo por causa das outras coisas que me rodeiam. E quando é assim, o plano de Deus nunca se efetiva na sua totalidade. Veja, o projeto de Deus com Abraão, no livro de Gênesis, ele ocupa 13 capítulos. Você vê que Abraão tem leva o nome de pai da fé. Em 13 capítulos, Deus fala, ou seja, a Bíblia nos relata sobre Abraão. E como sabes, dele tivemos Isaac. E vamos andando, chegamos a Esaú e Jacó, e por conta disso vamos chegar a José. Então, dois personagens muito influentes no Gênesis, Abraão e José. Da mesma forma como Abraão, ele ocupa 13 capítulos em Gênesis, José também ocupa 13 capítulos em Gênesis. Para ver que o plano de Deus, de fato, ele quer que as pessoas com caráter, ele quer pessoas que tenham caráter. E vamos nos deter no José, porque ali encontramos a excelência do caráter. Nós poderemos continuar este programa
nos outros dias para falar também de alguns personagens do outro tempo. Mas agora vamos falar de José. Caráter por excelência. Veja, José quando era criança, ele tem os prós, os contras. José, ele é amado, mas também é odiado. José, ele é preso, mas é livre. Ele é vendido, mas não é mercadoria. Ele tem um caráter sempre presente. E ele não tem espírito de vingança. Ele é obrigado a abandonar os sonhos, mas continua a sonhar. Caráter é isso. Ainda que você corte, o caráter vai germinar. Porque está por dentro. É algo imanente à pessoa. Ligada à pessoa. Essa coisa não depende do sol, não depende da minha vontade. Se eu sou, eu sou. Eu até posso aumentar, mas não posso deixar de ser. Você pode aumentar o seu nome, aumentar a sua cor, mas lá o teu sangue você não vai aumentar, nem vai diminuir. Não é? Isso é caráter. Então, aqui no José, como disse, é onde vamos falar sobre o caráter. Nós aprendemos muito deste homem chamado José. E o que é que nós aprendemos de José? Sobretudo o caráter. Você pode ler isto aqui sobre José a partir do capítulo número 37 de Gênesis até ao capítulo 50. Falamos do caráter. O tema sugerido é o caráter do cristão face à pandemia. Porque chegou a pandemia, muitas pessoas que nós achamos são cristãs não aparecem. Não aparecem por quê? Alguns dizem porque a igreja está fechada. Eu nunca ouvi que o governo fechou a igreja. A igreja, se calhar podemos dizer, ele suspendeu, o governo suspendeu os cultos religiosos, mas não suspendeu o culto a Deus, não suspendeu a adoração a Deus, não proibiu de na tua casa você orar. Tanto mais é que não teria essa capacidade, porque é algo que tem a ver conosco e Deus, e ninguém mais pode se intrometer. Também como diz a Bíblia, nada nos separa do amor de Deus. E o governo também é inteligente, sabe que se fazer isso aí, não está lutando contra o corona, está lutando com Deus. E esse Deus é Deus que nos livra de todas as enfermidades. Atenção à palavra todas. No meio da palavra todas, cabe a palavra coronavírus. A palavra todas é perigosa. Então, tudo isso cabe dentro de todas. Então, neste momento, as pessoas tendem a ficar um pouco mais tristes, se calhar com alguma razão. Mas nós que somos a luz do mundo, nós que somos o sal da terra, nós somos a esperança deste mundo. Olha, meu amigo, você é a esperança deste mundo. Você é a razão com que muitos não se perdem. Eles vêm a ti. Então você não pode ser tão fraco, tão frágil e deixar-se levar como o mundo está se deixando levar. Você precisa ser forte, saber que você tem um Deus verdadeiro, um Deus que opera mesmo quando há pandemia. Olha, quando estamos a falar do caráter, alguns irmãos deixam alguma preocupação, mas a preocupação que deixam não é por causa da pandemia. Porque mesmo nos momentos bons, quando o caráter é turbulento, a pessoa não consegue nos convencer da sua fidelidade com Deus. Por exemplo, quando Deus nos diz que a palavra dele, ela tem que estar em nós, e nós nele, para nós pedirmos tudo o que nós desejamos e ele fará, significa que se uma das coisas não acontecer, ou seja, se a palavra dele não estar em nós e nós não permanecermos nele, então nenhuma coisa nossa será feita, ainda que a gente possa pedir, mas porque falta uma operação aqui nesta fórmula, o resultado nunca pode aparecer. O caráter, meu irmão, o caráter
é uma coisa que eu repito, não se negocia. O cristão precisa saber que se eu sou cristão em todo momento. Seja nos momentos bons ou maus. Um pescador não te diz que é pescador. Você sabe que este aqui é pescador. Entra na casa de um pescador. Você há de ver ali uma rede, há de ver uma cana de pesca, há de ver... Este é caráter dele. E o pescador, geralmente, não mora atropelado. O pescador, geralmente, não mora assassinado. Geralmente, o pescador não mora por doença. O pescador mora na água, porque é trabalho dele. Por quê? Quer faça vento ou não. Muitas vezes o pescador é surpreso no alto mar. É trabalho dele. Então, quando alguém assume que é cristão, precisa não vender a sua identidade. Estamos a falar do José aqui. Veja que José, ele foi odiado pelos irmãos. Mas como disse, era amado pelos pais. Os irmãos decidiram vender José. Por quê? Porque era sonhador. Veja a culpa de José. A culpa dos irmãos, do José para com os irmãos, eram duas. Primeiro, porque ele sonhava. Segundo, porque era amado do papá. O pai amava José, ele sonhava. E isso irritou os irmãos. Então, tem que saber que se você tem caráter, você vai irritar pessoas. Essas pessoas podem te levar, podem te vender para alguns egípcios aí. Mas o que é bom é que, mesmo vendido aos egípcios, o Deus que você adora, ele jamais te abandona. Pois, pastor, falando nisso, lembra-me a frase de um célebre pastor que dizia: se tu queres ter o dom que eu tenho, se tu queres ter aquilo que eu tenho, número 1, vais ter que ter o caráter que eu tenho. Segundo, vais ter que passar pelos sofrimentos porque eu passei. Óbvio. Porque caráter custa caro. Óbvio. O caráter... Nós temos igreja hoje em dia. E muitos de nós nos falta caráter. Quando é que nós vemos que falta caráter? Era suposto um crente ser crente na igreja. Um crente que é crente na igreja, não deixa de ser crente em casa, não deixa de ser crente no transporte público. Se for um crente que vai à cervejaria, não deixa de ser crente mesmo na cervejaria. Se for um crente que frequenta curandeiro, mesmo em curandeiro, ele é crente. Porque isso não sai de... Um pastor nos ensinou, disse: olha, cuidado por onde vocês andam. Porque Jesus disse: eu estarei convosco, não vos deixarei, nem vos abandonarei. Então, se você frequenta lugares que não deve frequentar, saiba que ele esteja a envergonhar Jesus, porque ele cumpre a sua palavra. Então, caráter deve nos definir como nós somos, o que queremos ser e, sobretudo, mantermos-nos fiéis. Crente não é crente somente na igreja. Crente é crente na igreja, é crente em casa, é crente quando está com os irmãos da igreja, mas também é crente quando está com amigos, é crente quando joga futebol, é crente quando está a nadar, é crente quando está a brincar, é crente em todas as condições. E o caráter dele tem que ser visto e reconhecido pelos demais. Olha, Jesus falou isso, livro de Mateus 5. Ele diz que as pessoas vejam as vossas boas obras. Se verem as vossas boas obras, eles vão entrar na missão de glorificar o vosso Pai que está nos céus. O caráter não é negociável, nem é vendido. Vamos lá, José está na prisão. Aliás, antes da prisão, ele é vendido, está na cova. Ele podia insurgir-se contra os pais que o mandaram dar mantimento aos irmãos, podia se insurgir com os irmãos
que o meteram na cova e pudessem surgir com o Deus com quem ele tanto sonhava. Mas mesmo na cova, José continuou sonhador. E o amor de Deus não mudou para com José porque estava na cova. Se calhar quando José estava naquela pandemia, cova era uma pandemia, né? José estava na pandemia da cova. Mas o amor de Deus não mudou por causa da pandemia. Quer dizer, aleluia. O amor de Deus não muda para conosco por causa da pandemia. Jesus continua a nos ver com os mesmos olhos. Ele está, se calhar agora está muito mais preocupado conosco. José saiu da cova, mas não voltou para o aconchego dos pais. José foi vendido como escravo, de sonhador para escravo. Mas veja como o trajeto das coisas que Deus traça, ele anda. Vendido. E o pai anunciado que o filho morreu, mais ou menos com evidências de que o filho morreu. O pai triste, meu filho da minha velhice, morreu. Mas o projeto de Deus não mudou para com José, mesmo na condição de vendido. José que estava no lar, mas agora está numa casa como um escravo. E ele foi dar na cadeia. Desculpa, pastor, a nossa produção diz que só ficamos com sensivelmente 10 a 15 minutos. Queria pedir para dar as últimas considerações face a este tema. E depois vamos ouvir o louvor e as outras partes. Infelizmente a pregação está muito boa, está excelente, mas enfim, tempo é tempo. E vamos pedir ao pastor para as últimas considerações. Bom, muito obrigado. Eu peço perdão. Infelizmente temos muito que falar, mas essa coisa chamada tempo não muda, é como caráter, né? Felizmente teremos outras oportunidades. Aleluia. Então, José já na prisão, ele, no momento que devia ser um momento mais escuro da vida dele, é quando revela mais o seu caráter. Ou seja, nós não vemos Deus a se manifestar assim de forma clara na cova, mas na prisão já vemos. Ou seja, quando a pessoa está mais apertada, é quando Deus mais se revela. Neste momento, igreja, estamos muito mais apertados. Eu creio que é neste momento que Deus vai se revelar. É bom, meu amado irmão, minha amada irmã, você permanecer fiel a esse Deus. E você vai ver que Ele não te abandonará, Ele não te deixará, Ele permanecerá fiel consigo. Você que é servo, você que serve na igreja, por favor, neste momento, como você sabe, não temos a igreja aqui, mas a igreja precisa de si de uma outra maneira. Por favor, meu irmão, minha irmã, revela o seu caráter para com a igreja. Durante muito tempo, a igreja sempre esteve à tua atrás para orar por ti, te ajudar e tudo mais, mas agora é tempo de você ajudar a igreja. Faz isso, demonstra o seu caráter. E no próximo programa, nós continuaremos a falar um pouco deste personagem José, o que aconteceu por causa da fidelidade dele. E muito obrigado. Muito obrigado, amado pastor, pela palavra muito rica, muito abençoadora que nós podemos ouvir, mantendo o caráter no meio da crise, no meio da pandemia. De facto, José foi fiel no meio às dificuldades. Estamos no meio a esta dificuldade que se chama Covid-19 e temos que nos manter firmes, porque lá mais adiante Deus tem uma promessa para nós. Muito obrigado. Se tiver algum comentário, alguma questão por fazer, pode nos contactar pelos números que passam em rodapé, pode nos contactar através dos comentários que pode fazer aqui neste vídeo e também pode nos contactar através do Messenger, pode enviar uma mensagem e nós teremos muito gosto, muito prazer em lhe responder. Vamos passar neste momento para o nosso louvor, o nosso Heavenly Choir, que vai comentar alguma coisa em torno deste tema e também vai nos brindar com uma canção. Falando de louvor, de facto temos um homem chamado Paulo, que era um homem de louvor, mesmo no meio da prisão, mesmo no meio aquilo, se tivéssemos que fazer um update
diríamos que estava na pandemia de Covid-19, mas mesmo assim estava a louvar a Deus. Realmente, o caráter, conforme o pastor falava, do Paulo falava na prisão. O pastor falava do José. Ele passou um momento muito difícil. Mesmo assim, ele foi resiliente perante a situação difícil que passava. Quer dizer, não ficou indiferente, não é? Ele esteve na prisão, esteve em momentos difíceis, não é? Ele passou, mesmo assim, o caráter dele, quer dizer, até surpreendeu aos seus senhores. Ficaram entusiasmados com a situação do José. Mesmo na situação difícil, é aquilo que nós queremos cantar, não é? Nós carregamos essa identidade, o caráter de Cristo através do sangue derramado na cruz de Calvário, e nós queremos cantar consigo, dizendo: lave-nos, Senhor, novamente com seu sangue precioso, o sangue de Jesus que garante a segurança, que nos livra, é o sangue que foi derramado na cruz, o sangue de Jesus. E nós vamos cantando, dizer que lave-nos novamente. Aleluia. 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 Oh. Aleluia. Wash me over again. Wash me over again. Wash me over again. Wash me over again with your precious blood. Wash me over again with your precious blood. Wash me over again. Wash me over again. Wash me over again with your precious blood. Wash me, Lord, wash me. Wash me again. Wash me, Lord Jesus, wash my mind. Wash me again, Lord. Wash me, Lord. Hallelujah. Wash me again. Wash me with your precious blood. Wash me. Wash my mind, Lord, and wash my heart, Lord Jesus. Wash me, Lord. Wash me, wash me, wash me. Wash me again, Jesus. Wash me again, Jesus. Wash me again, Lord. Wash me again, Lord. Wash me again, Lord. Wash me again, Jesus. Wash me, wash me, wash me, wash me, wash me, Lord. Wash me, Lord. Wash me again, Jesus. Hallelujah. Wash me again. Wash me again, Lord Jesus. Wash me again, Lord. Wash me again. Hallelujah. Wash me, wash me, wash me. Hallelujah, hallelujah. Oh, Shalababayan, hallelujah. Hallelujah, wash me. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvamos a Ele. Louvamos a Ele porque só Ele nos limpa com seu sangue.
Louvamos a Deus, porque só Ele nos limpa. Como dizia João, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos lava e nós damos graças a Ele. Estamos no fim do nosso programa, do nosso culto. Nós vamos pedir novamente ao nosso louvor para dar as últimas despedidas e fazer uma saudação final aos nossos irmãos que neste momento nos assistem. Muito obrigada a todos por terem estado conosco. Agradecemos imenso a vossa presença. E eu creio que a mensagem que foi tirada, que foi dita, entrou nos vossos corações. Caráter é algo inegociável. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Uau, muito obrigado. Louvamos a Deus pelo momento, nesta hora. Muito obrigado, agradecer esta mensagem. Conserve no seu coração, assim como diz o salmista. Guardei as tuas palavras, as tuas promessas no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Guarde e conserve esta mensagem e o Senhor te abençoe. Espero que tenha sido abençoado. Guarde essa mensagem e Deus abençoe. Muito obrigado. E muito obrigado. Terminamos desta forma o nosso culto. Mantenha o teu caráter. Estamos no meio da pandemia, dificuldades. Imagino que se calhar tenhas perdido o emprego ou tenhas perdido algumas coisas por causa da pandemia, mas mantenha o teu caráter. Mantenha-te firme em Jesus Cristo, porque Ele tem uma promessa para ti. José teve um galardão lá à frente. Eu imagino, creio e sei, se o irmão se mantiver firme, Jesus tem alguma coisa para ti. Que Deus possa lhe abençoar, em nome de Jesus. Estamos no meio da pandemia, mas mantenha o seu caráter, pague os seus dízimos ao Senhor, as suas ofertas, canalize ao Senhor. Não permita que por causa da pandemia perca esta possibilidade de ser abençoado em Deus, pagando os seus dízimos e suas ofertas. Acompanhe-nos sempre pela nossa página, de segunda, quarta e sexta-feira, às 18 horas, e também domingo, às 9 e às 17 horas. Estamos aqui para juntamente consigo louvarmos ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos dar tempo ao nosso pastor para fazer a despedida final e também nos dar a bênção apostólica. Mais uma vez queremos dizer obrigado a todos que nos puderam ouvir. O tempo foi curto, é verdade, mas vamos trazer outro pedaço no próximo dia. Queria agradecer ao meu moderador aqui, quero também agradecer ao Louvor, ao Jacinto, a Jéssica, ao Vasco, e ao sair em casa, que Deus te abençoe. A equipa maravilhosa que está nos assistindo nesta altura. Nós queremos a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe. Permaneça fiel. Permaneça em casa. Permaneça em Cristo, ficando em casa. Que Deus te abençoe. E pode acontecer que você tenha alguma opinião sobre este culto. Você pode opinar, escreva sua ideia, nós vamos ler e nós queremos que vamos responder como o nosso moderador bem disse, e que o Senhor te abençoe. Eu vou orando agora. Senhor, muito obrigado por todas as coisas boas que o Senhor tem feito para nós. Obrigado por este momento bom que estamos aqui para partilhar a Tua palavra. Rei da Glória, queremos entregar à Tua igreja o caráter, Senhor, que está em nós, é o Teu caráter. Nós não queremos negociar nem vender. Nós não queremos mudar. Não conhecemos outro Deus, nem outro Jesus. Nós só conhecemos a Ti e a Tua graça nos tem bastado. Meu Pai, muito obrigado. Com Tua bênção na Tua igreja, neste momento a igreja está dispersa. Queremos a Tua graça permanecer conosco. Nós te pedimos e agradecemos. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a consolação, as doces consolações do Espírito Santo sejam por igreja. E você que está em casa, diga comigo. Amém.